vocês. Meu nome é Eduarda, acho que vocês já me conhecem. Eu sou uma das integrantes do AA Crypto Trade. Já era para ter feito essa aula com vocês há algum tempo atrás, mas só foi me dada a oportunidade agora. Então a gente vai falar sobre nosso velhinho. Eu amo esse cara, o Doll. Se vocês não conhecem, o Doll, ele criou uma teoria chamada teoria de Doll. Não foi basicamente ele que criou, porque ele basicamente escrevia artigos, porque ele era jornalista e ele era um jornalista que escrevia no jornal de Wall Street. Então, a maioria dos seus artigos foram formulados e publicados como essa teoria de Doll. Além de escrever no jornal de Wall Street, o Doll, ele era empresário e ele era investidor, e também ele é um dos fundadores da Dow Jones. Se vocês não sabem, o Doll é um dos fundadores da Dow Jones, por isso que leva uma parte do nome dele, né? Em referência a ele. A gente vai dividir essa teoria de Doll em vários princípios que assim ele reformulou para nós. Esses princípios são: os preços descontam tudo, o mercado tem 3 tendências, existe uma tendência chamada para ele tendência importante, que é a maior tendência, a tendência mais forte e a mais importante. Um índice deve confirmar o outro, o volume deve confirmar a tendência, e o movimento de preços segue uma tendência. Tudo bem até aí? Certinho. No último vídeo que eu falei sobre a tensão entre a Ucrânia e a Rússia com vocês, eu falei sobre esse princípio de Dow, que é os preços descontam tudo. É justamente isso que ele fala, que sempre os preços vão descontar tudo. Qualquer coisa que seja um desastre natural, como um terremoto, algo que abale financeiramente o mundo, uma pandemia, como a gente teve a pandemia recente da Covid-19. E se vocês procurarem a época que a OMS declarou que o Covid-19 realmente era uma pandemia global, vocês vão ver que a Ibovespa no dia derreteu, a maioria dos índices caíram. Ou seja, para o Dow, tudo que afeta o preço, toda notícia que afeta o preço vai ter um desconto. Isso seja para alta ou para baixa, o que muitas pessoas acham que é só para baixa, mas não é. Para alta também. Tipo, uma coisa que seja muito bom para o mercado, uma notícia que seja muito boa para o mercado também vai ter impacto diretamente no preço. A mudança que é de forma positiva. E assim dessa forma é uma negativa também. Uma notícia negativa vai ter impacto diretamente no preço negativamente, né? Fazendo uma desvalorização no mercado. O segundo princípio que eu quero falar com vocês é sobre o mercado tem 3 tendências. Certo? Ele dividiu o mercado em 3 tendências: tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Ele dividiu essas 3 tendências por quê? Ele dividiu como tempo. A tendência primária seria basicamente uma tendência de 1 ano. A tendência secundária, uma tendência de 6 meses, alguns meses. E a tendência terciária é uma tendência de semanas ou dias até. Certo? Não é um princípio muito importante da teoria dele. Não precisa se preocupar muito como ele dividiu o mercado nessas 3 tendências. O que você mais precisa se preocupar é com a tendência primária, com o movimento primário, que é o que ele chama de tendência importante. É do outro princípio que ele chama de tendência importante, que divide o mercado em um ciclo. Bom, entrando na tendência importante, que ele também chama de tendência primária, lembrando, ele dividiu o mercado em 3 tendências, e a mais importante para ele é a tendência primária, certo? Para Dow, a tendência primária é a mais importante. Ele descreveu uma tendência como um objeto em movimento, ou seja, o objeto deve continuar em movimento até que uma força externa o faça e o obrigue a mudar de direção. Ou seja, para ele, aí vem aquela história novamente, dos preços descontam tudo.
Se o objeto está em movimento, o que vai fazer ele mudar a sua rota? Algo vai vir e vai mudar a rota dele. Alguma coisa vai fazer ele mudar de rota. Igual uma tendência. Uma tendência é a mesma coisa. Normalmente é uma reversão. Uma notícia, alguma coisa pode fazer com que o mercado reverta tanto para alta quanto para baixa. E ele dividiu essa tendência primária em duas: a alta e a baixa. A alta tem a acumulação, a participação pública e a distribuição. A acumulação, normalmente, é quando o mercado vem de uma queda muito acentuada, as notícias são muito ruins, tipo, ninguém quer, é muito pânico, ninguém quer, todo mundo fala, nossa, agora é uma bi, agora o mercado vai a zero e ninguém quer comprar nada. Todo mundo vendendo tudo, liquidando suas posições, muita queda, muito volume de venda. Essa é aí que vai começar a primeira fase da alta pro Dow, que é a acumulação. O mercado normalmente, é o que eu já falei para vocês, vem de uma queda acentuada, um volume de venda muito alto, muitas posições liquidadas e muitas notícias ruins. Normalmente, se vocês perceberem, quando existe uma tendência, normalmente as notícias coincidem. Sempre perceba, a notícia sempre coincide com a tendência. Se é uma tendência de alta, as notícias vão coincidir para alta. Tipo, vai ser muita notícia boa. E quando é uma tendência de baixa, as notícias vão coincidir com a baixa. Ou seja, vai ser muita notícia ruim. Então, as notícias sempre coincidem, porque estamos na lógica dos preços, descontam tudo. E é daí que vem o começo de uma tendência de alta para o Dow, que é a primeira fase, a acumulação. Como eu já expliquei para vocês, vem de uma queda acentuada, ninguém quer, um monte de gente liquidado, uma enxurrada de liquidação, um pânico exacerbado. É aí que os big plays simplesmente falam: já está bom aqui pra gente, estamos perto de um suporte muito forte, as notícias são muito ruins, mas o mercado já descontou as notícias e aí eles começam a acumular. É aí que vai iniciar uma acumulação. Normalmente na acumulação o mercado é lateral, que também muita gente considera a lateralização como uma consolidação também do fundo ou uma acumulação, e não tem muito volume normalmente. Na primeira fase de acumulação não tem muito volume. E aí a gente vai para a participação pública. A participação pública já entra volume no mercado, certo? Isso aí, galera, eu tô falando sobre a tendência de alta para Dow. Segunda fase da tendência de alta, participação pública. O mercado começa a ter volume, certo? Começam a aparecer algumas notícias de possível volta do mercado. A galera começa a ficar mais animada. Não tá na euforia ainda, mas a galera começa a ficar mais animada. E aí que os traders que seguem tendências, eles entram no mercado, porque já existe uma certa tendência para que ele consiga operar a favor dessa tendência. O Dow também fala disso e a gente vai falar sobre esse princípio deles. Calma só um pouquinho aí. E a terceira fase da tendência de alta, que é a distribuição. Essa é uma parte importante, galera. Muito importante da tendência de alta. Gravem a acumulação e a distribuição. Acumulação, distribuição. Grava aqui na cabeça, ó. Acumulação, distribuição. Início de uma tendência de alta, acumulação. Fim de uma tendência de baixa. Fim de uma tendência de alta, distribuição. Início de uma tendência de alta, acumulação. Fim da tendência de alta, distribuição. O que acontece na distribuição é muito interessante. É isso que acontece. A galera normalmente compra o topo, a distribuição. A galera tá comprando basicamente o que quem comprou na baixa e já quer distribuir. Quem comprou no fundo vai querer agora fazer as liquidações de suas posições, vai querer fazer o seu lucro, realizar seu lucro, e aí a galera vai começar a distribuir. E um monte de gente compra topo. Aí vem aquela coisa, comprei,
caiu, nossa, comprei, o mercado caiu, porque, amigo, você não tá comprando mais o fundo, nem o meio da tendência, você já tá comprando o fim da tendência, já é o fim da tendência. A acumulação é onde você deve comprar, distribuição é onde você deve vender. Se possível, venda até antes da distribuição, para que você não consiga perder o ciclo da distribuição. Grave muito isso sobre essa tendência de alta para Dow, porque isso é muito importante no mercado, é muito importante. Só sabendo isso, você vai saber tudo. Só sabendo isso, você vai saber tudo. Porque normalmente as pessoas pensam que um conteúdo desse é para quem opera operações de longo prazo, spot. Mas não, porque você pode abrir uma posição no futuros e você pode segurar ela por semanas. Então gravem isso para vocês conseguirem pegar o fundo e vender no topo. E não comprar o topo e vender no fundo. Beleza? Gravem muito essa parte, é muito importante. Aí agora a gente vai para a tendência de baixa, que é quando começa a tendência de baixa, que é depois da distribuição, depois que os caras já realizaram, eles distribuíram, começaram a realizar as posições, liquidar suas posições, eles começaram a derrubar o mercado. O mercado vai vindo uma queda acentuada e aí a primeira fase dessa tendência de baixa é o pânico. É o que eu falei para vocês, normalmente é um volume de venda muito alto, muitas pessoas sendo uma enxurrada de liquidação e um volume de queda muito alto, um volume de venda muito alto e muitas notícias ruins, porque sempre observem, as notícias sempre coincidem com uma tendência, sempre, sem exceções, as notícias sempre coincidem com uma tendência. Eu não sei como identificar uma tendência. Amigão, pega as notícias, você já vai identificar a tendência. Se as notícias forem muito boas, você tá numa tendência de alta. Só cuidado para você não estar comprando a distribuição já. Certo? Se as notícias forem muito ruins, você tá numa tendência de baixa. Porque as notícias sempre coincidem. Segunda fase da tendência de baixa para o Dow, a desaceleração, certo? A desaceleração é quando não existe mais muito volume de venda, não existe muita posição para ser liquidada mais. Ou seja, o mercado vai dar uma respirada e ele vai tentar consolidar um fundo. Aí vai lateralizar por semanas ou meses e tentar consolidar aquele fundo e aí vai iniciar novamente tudo de novo. Acumulação para uma tendência de alta, acumulação, participação pública, distribuição e aí assim vai. O que é importante para vocês, pessoal? Para vocês conseguirem fazer muito lucro no mercado, vocês têm que saber sobre isso, sobre essa tendência, como inicia-se uma tendência de alta e como ela termina, como inicia uma tendência de baixa e como ela termina. Isso é crucial para vocês. Por favor, gravem essa parte, botem no coração de vocês, escrevam, porque é muito crucial essa parte, certo? Outro princípio de Dow é o movimento de preços segue uma tendência. Para o Dow é praticamente um absurdo você ir contra a tendência antes de uma dica de reversão. Para Dow, uma tendência só deixará de ser válida quando essa tendência reverter, certo? Nunca opere contra a tendência, nunca, a menos que você veja uma reversão. Galera, vocês entendendo sobre tendência, sabendo qual tendência opera a favor da tendência, não opera contra a tendência, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta você tentar ser bonzão, tentar operar contra a tendência, não vai dar certo. Você vai tomar muito stop e você vai perder dinheiro. Você tem que operar a favor da tendência. Você vai ganhar muito, provavelmente você vai levar um stop, 2 stops, mas você vai ganhar vai fazer umas 5 operações de gain, 6, por exemplo, pegando um canal de alta, um canal de baixa. Nunca opere contra a tendência, sempre opere a favor da tendência. Isso para Dow é crucial também. Isso para trades rápidos, certo? O outro princípio que eu quero conversar com vocês é sobre o volume como confirmação. O volume deve confirmar a tendência.
Ou seja, para DAO, se o volume não está igual, o preço sobe. E o volume, o preço ascendente, o volume está descendente. Tem alguma coisa errada. Você já começa a ligar alguma coisinha na cabeça aqui e começar a pensar assim, cara, o que está acontecendo? Porque se o preço está ascendente e o volume está descendente, importante também, a gente vai fazer umas aulas com você, umas aulas para vocês sobre preço, volume e interesse aberto. Cara, é muito bom saber interesse aberto. Se você saber sobre interesse aberto, volume e preço, é muitas matadas no mercado. Já é praticamente as melhores formas de você conseguir lucrar, certo? Então, sempre lembre que o volume deve confirmar a tendência. E para o nosso velhinho, DAO, é um princípio da sua teoria, certo? O volume como confirmação de tendência. Tem preço ascendente, volume ascendente. Nunca o volume tem que ser divergente da tendência. O volume sempre tem que acompanhar a tendência, certo? E o último princípio, que é um índice tende a acompanhar o outro. Eles devem ser comparados com frequência, ou seja, você sempre deve estar comparando os índices. Você olha um índice, olha o outro índice e vai comparando, porque eles tendem a ser iguais ou a se igualar. Quando você vê um índice muito diferente do outro, tem algo errado. Então, você precisa fazer uma análise mais macro, uma análise melhor, para você entender o que está acontecendo. Porque um índice sempre tem que ser igual ao outro. Um índice sempre tem que estar igual ou aproximadamente perto. Basicamente, isso, semelhante, certo? Então, essa é a teoria de DAO. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Guardem no coração, porque o DAO ele é considerado, a teoria de DAO é considerado a base da análise técnica moderna. E não é só para mim, é para diversos autores que eu já li, estudiosos, grandes traders que fizeram fortunas. E eles falam que a teoria de DAO é a base da análise técnica moderna. Então, se você quer entender sobre o mercado, se você é novo e precisa saber sobre tendências, que é a coisa mais importante, que é o que você vai fazer, você tem que guardar a teoria de DAO do velhinho no coração, certo? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário, nem que seja pra meter o pau na gente. Brincadeiras à parte, mas deixa o seu comentário, é muito bom que vocês consigam interagir com a gente pra gente saber que vocês estão gostando e a gente possa postar mais vídeos sobre esses assuntos, certo? Então deixa o like, ative o sininho se você não é inscrito, se inscreva agora no canal, vai lá agora e se inscreve, mete o dedo, dá um like também e faz parte do nosso grupo também. Se você não conhece a gente faz parte de uma equipe chamada AD Crypto Trading. A gente tem um grupo grátis, você vai lá no nosso Instagram, procura a gente no Instagram, @AD Crypto Trading, e segue a gente, vai ter o link do nosso grupo grátis na biografia do Instagram, certo? E aí você vai começar a fazer parte da nossa família. Muito obrigada por dar essa atenção, muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau, galera!